Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos webinars promovidos aqui pela OpenCAD, empresa Based Design, representante no Brasil da MathWorks, desenvolvedora do software MATLAB. Nessa edição, tenho aqui a companhia do nosso gerente comercial, José Chiot, também do Daniel Wittmann, que também faz parte da nossa equipe comercial, com o webinar de hoje que nós tratamos da aquisição de softwares. Qual a melhor opção? Comprar ou assinar? Este webinar agora é transmitido ao vivo aqui da sede da OpenCAD em São Paulo. Desde já nós agradecemos demais a presença de todos e vocês podem aí tomar aí mais informações após esse webinar junto aos nossos canais de comunicação do OpenCAD pelo Facebook, www.facebook.opencad.com, www.facebook.com/opencad, desculpem, também pelo YouTube e também nós estamos no LinkedIn. Tá? Vocês podem enviar suas perguntas pelo painel lateral, que se encontram aqui no nosso GoToWebinar, e também após aí por e-mail, vocês também podem conversar com a gente, entrar em contato e tirar aí demais dúvidas. Bom, vamos então iniciar. Na aquisição de softwares hoje, qual seria a melhor opção, né? Comprar ou assinar um software, um programa, um aplicativo. Aqui somos nós, temos aqui o José Chiota, o gerente comercial do OpenCAD, eu, Matheus Souza, analista de marketing aqui na empresa. Bom, vamos, como a gente começa o nosso assunto aqui, uma breve linha do tempo, né? A aquisição de softwares por usuários e empresas sofreu mudanças significativas nos últimos anos, isso todos nós aí lembramos muito bem, dos anos 90 até mais ou menos cerca da metade dos anos 2000, dos softwares de prateleira, né? No caso por distribuidores ou por pontos de venda, você ia lá e comprava o software, não tão raro sempre por um CD-ROM ou por uma outra mídia física que você tinha que fazer a instalação, e depois passível de revisões, quase muito raramente online, né, Chiota? Ou com atualizações aí que vinham em grandes intervalos de tempo, né? Normalmente você teria que comprar um novo software, né? Temos aqui alguns exemplos, né? Nosso glorioso Windows 95, AutoCAD, Photoshop, aí quem aí um pouquinho mais antigo como o Chiota, né, Chiota? Lembra do Norton antivírus que você fazia a instalação no seu computador, na sua casa, para o usuário final quanto para a empresa. Muito bem. Após isso, né, mudanças de hábitos de consumo, desenvolvimento das próprias tecnologias, expansão dos recursos pela internet, entre outros fatores, tornaram possíveis novos modelos de negócio e, fundamentalmente hoje, os softwares de prateleira, em sua grande maioria, abraçaram o conceito do SaaS, né, Software as a Service, que oferece uma abordagem um pouco diferente, menos no produto e mais na questão do serviço que é prestado por ele. Fundamentalmente, dentro das empresas, esses processos aí têm se tornado cada vez mais enquadrados como despesas operacionais do que em aquisições de ativos. Isso é algo que nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente. Aí, no caso, nós temos, né, as características. A compra desses softwares é feita praticamente online, você hoje vai tendo uma tendência à queda de você ter que ter uma interface física do ponto de venda, do contato com o vendedor, né? A venda pode ser feita hoje tanto ao atacado quanto para o varejo. Hoje, as características são de custos operacionais e menos de aquisição de ativos, investimento num capital de ativo para a sua empresa, e conta com atualizações regulares, online, quase que praticamente sempre mediante aí renovação. Nós temos aí um exemplo, a Adobe Creative Cloud, né, que vocês têm o exemplo hoje do Photoshop, o Lightroom, para quem trabalha com serviços de edição de imagens, o Salesforce e o Office também hoje já encontram com versões online, mediante assinatura, e sim, também o que nós trabalhamos aqui no OpenCAD, o MATLAB e o Simulink. Licenças MATLAB no Brasil, isso eu vou pedir daqui a pouquinho para o Chiota
falar um pouquinho para a gente. Hoje, em linhas gerais, tá, pessoal, que nós temos aqui hoje presentes, nós temos a licença considerada perpétua, que é uma licença fixa, de propriedade aí indeterminada, validade indeterminada para o cliente, para a empresa. É uma aquisição de software, é um ativo que você adquire para a sua empresa, então entra dentro desse conceito de CAPEX, bianuais, no caso aqui nós estamos na R 2018A por enquanto, agora a partir de agosto nós já vamos entrar na R 2018B, onde são feitas melhorias em implementos, em funcionalidades, adição de novas funcionalidades, sempre que essas renovações são passíveis de renovações que são sempre pagas. E a tributação sobre isso, depois aí para o seu balanço anual, vai ser sempre sobre ativo. Depois, nós temos aí agora, que é o que nós estamos tratando aqui desse webinar, que é a licença chamada Term. É uma licença temporária, ela vem dentro do conceito chamado o de pay-per-use, né? Você paga pela utilização. Uma despesa operacional entra no conceito de OPEX, já conta dentro na contratação com atualizações inclusas e, por ser uma OPEX, ela é livre de tributações sobre ativos. Queria, Xota, você, por favor, pudesse falar um pouco para as pessoas das características um pouco a mais, aí, que a gente pode falar um pouquinho mais dessas duas licenças. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos aí na participação desse webinar. Obrigado, Matheus, pela apresentação, por essa introdução. Na verdade, a ideia aqui é mostrar para vocês, eu acho que tem um componente bastante grande com relação ao modo de licenciamento do MATLAB e do Simulink, com relação ao planejamento financeiro que a empresa, ou o instituto de pesquisa, ou a universidade vai executar no ano fiscal dela, em termos de tributação. Tá? Então, conforme o Matheus falou, a gente tem duas grandes linhas aqui de licenças. A perpétua é uma licença que você compra e ela fica válida, ou seja, ela não, a menos que você não pague as manutenções, ela continua funcionando, tá certo? E aí ela é sempre lançada como um investimento, ou seja, é um ativo dentro do seu demonstrativo de resultados. Nós temos a modalidade Term, né, que então você, bem como o Matheus falou, é uma licença temporária, você paga pelo uso dela, são pagamentos anuais, e a grande vantagem aqui, além de você poder lançar esse valor dentro da sua DRE como uma despesa operacional, e portanto você não imobiliza, e portanto também a tributação é completamente diferente e menor, acaba contribuindo muito para a última linha do resultado da empresa. Tá? Então, é uma licença que é lançada, como eu falei, como despesa operacional. Todas as atualizações estão inclusas. São 2 releases anuais que a Metrworks vem fazendo nos últimos 27 anos, tá certo? Então, é uma coisa que a gente está tentando fomentar e mostrar para o mercado que existe, sim, uma questão tributária muito forte com relação a esse tipo de licenciamento, em detrimento da licença perpétua, que é como a OpenCAD e como a Metrworks vem negociando nos últimos anos no mercado como um todo. Tá? Então, o meu foco aqui é falar sobre esse tipo de licenciamento term. Ok? Então, só entrando um pouquinho mais nas vantagens desse licenciamento, é uma licença convencional MATLAB ou Simulink, tá? Ela não tem nenhuma diferença com relação aos outros tipos de licenciamento, né? A contratação aqui, usando o jargão de mercado, é OPEX e não CAPEX, ou seja, é um gasto operacional, né? Assim como entraria a depreciação, um aluguel de um imóvel, enfim. É pago pelo uso do software, então você paga um valor para uso do software, podendo ter um contrato flexível, mínimo de 3 meses, depois a gente tem o plano para 1, para 2 e para 3 anos. Tá? Então, no balanço anual, ele permite esse lançamento como despesa operacional, ou seja, a incidência tributária é muito menor, tá? Principalmente para o contador ou para o diretor financeiro, enfim, para a saúde financeira da empresa e em termos de planejamento também, é a melhor opção que a gente pode ofertar para vocês, né, para o mercado. Tá?
Existe a questão da preservação do investimento, ou seja, não existe perda financeira ou perda contábil, tá certo? Não é como se você estivesse comprando um imobilizado, um computador, uma mesa, enfim, um mobiliário para sua empresa em que você tem que ficar lançando anualmente a depreciação. Então, você não existe desembolso do ponto de vista contábil da empresa, tá certo? Você apenas deprecia quando você compra uma licença term e, portanto, possibilita um provisionamento, um planejamento de caixa vinculado ao projeto em que a gente vai estar, que a empresa vai estar utilizando o MATLAB Simulink, tá? Se a gente falar em termos de valores, ela chega a 40% do valor de uma licença perpétua. Obviamente que isso é estudado caso a caso. Coloco o meu time aqui à disposição para fazer qualquer tipo de visita ou maior esclarecimento na empresa, ou na faculdade, ou na universidade que vocês estiverem. Então, podemos discutir isso mais a fundo. Acho que uma característica importante de a gente destacar no caso do licenciamento term, ele passa a ser bastante vantajoso na questão se você começa a ter projetos pontuais dentro da sua empresa, em que normalmente você vai precisar aí, ter o desenvolvimento de uma aplicação ou mesmo de um projeto inteiro, por prazo assim, de 3 meses, um projeto de 1 ano, um projeto de 2 anos, para o desenvolvimento de um novo produto, uma nova aplicação na sua empresa, a term acaba sendo uma licença bastante vantajosa, porque você vai, de fato, pagar pelo uso do planejamento, pelo uso encaixado dentro do planejamento para o desenvolvimento do seu projeto. Tá? Lembrando que essa é a grande vantagem do MATLAB e do Simulink, é a questão do tempo que você tem, o time to market para o desenvolvimento do seu produto, são quedas assim, né, bastante consideráveis, bastante consistentes, uma vez que você está trabalhando com software que aí é referência na questão de análise e produção de aplicações baseadas em dados, baseada em algoritmos, né? A gente abre aqui agora, eventualmente aí uns 5 minutos, para quem tiver algumas dúvidas aí em relação ao webinar de agora. Nós ficamos aqui agora por alguns minutinhos aí à disposição. Pô, a gente recebeu aqui um comentário agora aqui do Jander, né? Jander Júnior, ele nos escreve aqui, ó. Olá, bom dia. Meu nome é Jander, ele é CEO da SET Corporation e eles estão lá em um processo de aceleração na incubadora do Senai Cimatec e o MVP deles é um software munido de visão computacional, machine learning e inteligência artificial. Ô, Júnior, bacana pelo comentário, obrigado pela participação e pelas suas aplicações aí na incubadora do Senai do Cimatec. Se puder comentar para a gente onde é que fica esse Senai aí, a gente pode ter o prazer aí de sentar com você para a gente conversar e falar um pouquinho mais. Tá, sobre as possibilidades aí do MATLAB, que acredito, né, todos aí já conheçam, que ele tem justamente em Machine Learning, inteligência artificial, visão computacional, Big Data e outras aplicações aí bastante em evidência para a nossa área de atuação. O André Luiz Furlanetti Gouveia, ele nos pergunta se haverá um material para download com essas informações. Sim, André, essa apresentação vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube, tá? Vocês podem acessar por lá, depois o link para você baixar. E aí, no caso, também nós poderemos enviar depois, até por e-mail, também essa apresentação aqui, pelo contato dos nossos representantes aqui, pelos nossos sales reps. Tá? Até aqui o Janer deixou o site aqui dele também, setcorp.com, né, para nós aqui também, para quem quiser também curiosidade para conhecer lá o que a equipe do Jander está produzindo por lá, também vai ser interessante. Esse é o nosso site, ok, Janer, estava atualizando também com mais informações. O André Luiz também pergunta se além do MATLAB Simulink, outras ferramentas como Target Link ou Polyspace, etc. Olha, André, aqui no caso no OpenCAD, nós somos representantes no Brasil da Mathworks.
né? Somos exclusivos aqui, já estamos há 28 anos, já desde 1990, trabalhando com o MATLAB Simulink no Brasil. E não sei, a gente não sabe aqui mencionar para vocês se outras ferramentas como essas mencionadas por você, é uma boa pergunta, eu posso até depois procurar para você isso, se elas também, essas outras ferramentas, estão trabalhando no sistema de Software as a Service de SaaS. Tá, o Daniel está aqui oferecendo um apoio, também trabalham, Daniel, nesse mesmo sistema de assinaturas? Fazem parte do MATLAB e do Simulink, ali dentro também são toolboxes. Também já incluem, se está dentro do MATLAB e do Simulink, elas também estão contempladas dentro desse sistema de assinaturas. Temos aqui uma pergunta, aqui, para ver qual a melhor licença. Olha que bacana, aqui do Jander, aqui novamente, né? Eles são de Salvador, lá na Bahia, e o Senai, que está incubado também lá na capital baiana. Ele baixou ontem a versão free do MATLAB e ele pediu ao sócio dele hoje justamente para poder ver qual a melhor licença para nós neste momento. Ou seja, a equipe do OpenCAD parece que ouviu o meu pedido. O Xota aqui quer fazer um comentário. Jander, focado no que você escreveu aqui para nós, basicamente sobre o questionamento do licenciamento estar incluído, ou seja, desculpa, você falou outra coisa aqui, na verdade. Você está trabalhando lá em Salvador, que é uma incubadora. O que eu posso falar sobre incubadora, na verdade, é assim, duas coisas. Primeiro, que vai ser um prazer enorme se a gente puder fazer uma visita, marcar, agendar um call, enfim, para a gente discutir mais a tua necessidade e os projetos que estão por trás dessa sua necessidade, enfim, fazer realmente um fit muito bom com relação às possibilidades que o MATLAB Simulink pode ofertar no teu projeto, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é assim, e aí é um aspecto mais financeiro do negócio, as startups possuem, por estratégia da Networks e por estratégia nossa aqui também da OpenCAD, como representante exclusivo no Brasil, um preço diferenciado para startups. Tá? Então, obviamente que isso depende de um crivo muito, vamos dizer assim, muito criterioso por parte de como você qualifica a startup, tá? Mas existe um desconto bastante grande para esse tipo de operação, tá bom? Então, a gente pode falar depois aqui do webinar e discutir melhor como a gente agendaria essa conversa, e aí a gente posso te colocar muito mais a par sobre como a gente pode lidar com o seu projeto, ok? Maravilha, Jander. Muito obrigado, André, aí para o pessoal que entrou em contato conosco aqui agora nesse momento desse webinar. Bom, nós acreditamos aqui, temos mais alguns minutos, caso alguém queira fazer mais um comentário, a gente fica aqui ainda à disposição para algum tipo de dúvida em relação aos licenciamentos hoje praticados aqui pelo Open da Networks, tá? E a gente vai ficando por aqui, por enquanto, se ninguém vier mais nada, a gente quer agradecer demais a presença de todos vocês, tá? Agora, ao final deste webinar, nós iremos, automaticamente já é lançada uma pesquisa de satisfação, para vocês, por favor, nos deem um retorno em relação a todos as dúvidas, eventuais comentários que vocês queiram fazer, tá ok? E agradecemos mais uma vez demais a participação de vocês, ficamos aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas e outras questões, tá? Muito obrigado, OpenCAD, que é a representante exclusiva da Networks no Brasil, né? E quando dúvidas no MATLAB Simulink, a gente deixa aí os nossos canais de comunicação aí à disposição, também pelo e-mail marketing@opencad.eng.br. Mais algum comentário, Xota, você queira fazer? Não, tranquilo. Daniel? Pela participação de todos. Tá joia. Ó, tá aqui uma pergunta, só por último, aqui uma pergunta interessante do Ricardo Sarlo. Como fica a questão de segurança quando se usa a licença term? Ricardo, né, a questão praticamente a mesma de que você adquirir
uma licença da Metworks, tá? Nós estamos falando de uma arquitetura bastante robusta, bastante consistente já. O MATLAB, a Metworks desenvolve o MATLAB desde 1982, são mais de 30 anos, né, que ele existe como software. Tá? Na questão da segurança, do sigilo, das informações, da robustez de operação, é praticamente o mesmo. É como você comprar hoje uma versão, eu posso dizer pela minha área do marketing, por exemplo, que você trabalha com softwares, por exemplo, do Lightroom, por exemplo, ou do Photoshop, você tem o software instalado dentro da sua máquina e você vai trabalhar ali com os seus arquivos, com as suas aplicações, dentro do ambiente da sua empresa. Tá? Em relação a questões externas, que a gente fica sempre preocupado com a questão de sigilo, a segurança é absolutamente a mesma no funcionamento como nós trabalhávamos até então, nessa modalidade mais convencional, quando você adquiria a licença e ela ficava instalada dentro da sua empresa. Tá? Quanto a isso, podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? Espero que nós tenhamos respondido a contento. E, Ricardo, se tiver mais alguma questão em relação a isso, entra aqui em contato com a gente põe em contato você com o nosso suporte, aqui com o nosso time de engenharia, que pode tirar aí todas as dúvidas para vocês. Tá certo? Valeu, Ricardo. Obrigado você pelo retorno. Nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer demais, mais uma vez, a presença de todos. Tá? Muito obrigado e nos vemos aí nas nossas próximas edições dos nossos webinars. Grande abraço a todos e até a próxima.